Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo aqui com meu amigo Diego Bechara, do canal A Cara da Riqueza. Cara, prazerzão te receber aqui, viu? Faz tempão que a gente se conhece, mas até agora a gente não gravou aqui pro canal. Já gravamos alguns cortes lá pra tua página do Instagram, né? Sim. Em collab, inclusive, mas aqui pro canal a gente ainda não tinha gravado, né? Finalmente agora vai ser esse David vídeo. Guedes, mais milionário aqui do Brasil. Top demais, David. Gostaria. Pois é, a gente já tá há 3 anos viajando junto. É a terceira vez, né? Exato. Que a gente viaja. Exato. Fomos já pro Caribe, pro Panamá e agora Patagônia aqui no Patagônia, meio Argentina. do gelo, dos pinguins, da neve. Estamos gravando da Patagônia, caso vocês não saibam, tá? Esse aqui é um estúdio improvisado, vocês vão ver aqui que não é exatamente o meu estúdio, nem o do Diego, mas tá legal aqui. Esperamos que o cenário esteja bacana. Depois a gente vai conferir, vocês vão ver ao vivo aqui, né? A hora que estiver assistindo o vídeo, a gente vai ver depois, mas acho que tá bacana. E hoje o papo vai ser sobre, porque eu tô de surpresa aqui, hein, gente? Então, eu convidei o Diego aqui e falei, senta aqui e vamos conversar, vamos bater um papo. Então é o seguinte, cara, pra gente começar já de cara, eu quero te fazer uma pergunta sobre a tua forma de investir. Como é que tu distribui a tua carteira hoje? Como tu investe detalhadamente, assim, percentuais, etc. Show de bola. Então, assim, ó, o que eu penso, né? Eu penso que a minha carteira de investimentos para aposentadoria é um dos objetivos financeiros que eu tenho da minha vida. E eu divido a minha vida financeira em objetivos financeiros. Então, por exemplo, para os objetivos de curto prazo, que é o quê? Comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem, reserva de emergência, que pode acontecer no curto prazo, eu me organizo sempre com CDBs ou caixinhas, sabe? Eu uso muito a caixinha do Nubank, que eu tenho ali separado, ela rende 100% do CDI, o dinheiro tá corrigido da inflação, não vai me deixar rico, gente. Não dá pra ficar rico só com renda fixa, né? Porque a Selic tá alta quando a inflação tá alta também. E quando a inflação cai, a Selic cai. Então você não vai ficar ganhando, vivendo de renda fixa de liquidez diária. Mas é uma maneira que eu me organizo. E aí, um dos meus objetivos é a aposentadoria. Então, um dos meus objetivos é a minha carteira de investimentos. Essa que é a minha lógica, tá? E aí, como é que a minha carteira de investimentos, ela é um outro universo paralelo. Então, agora entrando dentro dela, né? Como é que eu divido a minha carteira de investimentos? Eu tenho hoje 20%, 25% dela em reserva de oportunidade, que também eu deixo no Tesouro Selic, né, que é a liquidez diária. Então lembra, a reserva de emergência, ela fica fora da minha carteira, ela é um outro objetivo financeiro. Dentro da minha carteira, que o objetivo é me aposentar, ainda assim tem a reserva de oportunidade, que é esses 25%. Também é renda fixa. Esses 25%, só para eu entender aqui, o pessoal entender também, é um percentual sobre toda a carteira. É um percentual sobre toda essa carteira de investimentos. Perfeito. Então, se a minha carteira de investimentos tem 100 mil reais, 25 mil é na renda fixa, entendeu? Que é 25% sempre. Por que eu mantenho esse percentual, pessoal, fixo ali no Tesouro Selic, nessa reserva de oportunidade? Porque dessa forma, quando as ações caem muito ou quando as criptos caem muito, acontece um desbalanceamento na minha carteira natural. O que vai acontecer? Se as ações estão caindo, as criptos estão caindo e, ao mesmo tempo, a minha renda fixa permaneceu ali estável, né, e crescendo devagarzinho, o percentual da renda fixa naquele momento aumenta. Então, de 25 vai passar para 28, vai passar para 30, 35%, dependendo da queda da crise que a gente tem no momento. E aí é nesse momento que eu vejo, poxa, olha, minha carteira tá com 30% em renda fixa, mas não deveria. Aí eu vou lá, tiro reserva de oportunidade e compro os ativos baratos nas outras coisas que eu tenho. Então, reserva de oportunidade é 25%. Aí eu tenho 25% em ações brasileiras de boas empresas que estão crescendo ou pagando dividendos, mas são, na maioria das vezes, empresas já lucrativas, consolidadas, que dentro do Brasil é território infértil, então a gente já tem que pegar aquelas empresas mais resilientes, que já estão há anos, que já lidaram com hiperinflação, que entrou presidente A, B, C, D, F, G, H, e aí a empresa ainda tá lá lucrando, continuando, né? Então eu tenho uma carteira que eu escolhi ali a dedo. Tenho a parte de investimentos no exterior, que tá mais ou menos 25% da carteira também. Então o que eu tenho dentro dessa carteira? Eu tenho ações americanas que eu escolhi a dedo, tenho ETF, tanto um ETF que replica o S&P 500, quanto um ETF de renda fixa para fazer uma mini reserva de oportunidade também em dólar. Usa o quê, assim, só pra matar a curiosidade? Um TFLO? TFLO, exatamente, TFLO. É um ETF que fica sempre estável, pagando dividendos todo mês. Como se fosse um fundo imobiliário, vamos dizer assim. Só que não é, renda fixa americana, tesouro americano, né? Então, dessa forma, eu tenho um dinheiro ali que eu ganho 5% ao ano em dólar, mas não é para ganhar dinheiro que eu deixei o dinheiro no TFLO. É para reserva de oportunidade, porque vira e mexe, vem uma doida lá do presidente, da guerra que vai estourar, o Trump fala não sei o quê, a bolsa cai. A gente teve esse ano exatamente isso, né? Abril.
tarifaço do Trump, a China falou, não vai, não sei o quê. O que aconteceu? A bolsa caiu, o IVV caiu de $620 para $490. Então você estava comprando com 25% de desconto as maiores empresas do mundo. Então é nesse momento que eu tenho essa reservinha de oportunidade já lá em dólar. Né? Perfeito. E assim, o que acontece? Uma estratégia boa também. Por que eu deixo a minha reserva de oportunidade aqui no Brasil em real, mas eu tenho uma reservinha de oportunidade lá também em dólar? Porque nesse momento que tem crise lá, que a bolsa cai, geralmente o dólar sobe. O dólar pro real, né? A moeda. Então, se eu for converter só na hora que cai lá, me lasco. Eu aprendi isso ao longo do tempo. Porque aí, beleza, eu vou comprar barata a ação, mas eu tô pagando o dólar uma fortuna. Tava 6,20 o dólar aqui, tipo, 6,10. Então, o que eu aprendi? Não, quando o dólar tá caindo, eu já vou fazendo reserva em dólar. Aí, quando a bolsa cair lá, eu vou lá e compro. Existe essa correlação negativa, né? A gente tem uma grande turbulência, o dólar tende a disparar por conta da corrida pelo dólar, né? A moeda mais... Exatamente. Dentre as moedas fiduciárias, é a moeda mais robusta que nós temos. Mais robusta. Mesmo quando é o próprio Estados Unidos envolvido na crise, mesmo assim, gente, o mundo confia muito ainda no dólar. O dólar é usado pra tudo, né? Você vê a gente aqui na Argentina, o pessoal prefere receber em dólar, por exemplo, porque é uma estabilidade. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, então tem muito dinheiro, sugando muito dinheiro pra lá, né? Então qualquer crise que venha, o dólar fica forte, o dólar acaba recebendo, pelo menos por enquanto, é assim que o mundo funciona, né? Eu não sei até quando a humanidade vai continuar acreditando no sistema fiduciário dessa forma. Tipo, temos dívida infinita, vamos endividar, vamos financiar o governo, Não sei até que ponto isso dura de fato, daí por isso que a gente tem as criptomoedas, Bitcoin em especial. E aí eu tenho 8% hoje na minha carteira em cripto, então majoritariamente Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana. Que é mais sólido. Que são mais, exatamente. E eu tenho também 20% ali de fundos imobiliários, que dão uma renda previsível, uma renda passiva ali. Então eu fiz uma carteirinha ali com fundos imobiliários bem geridos, de boas gestoras, que estão ali me dando uma renda, e essa renda mensal eu não uso para viver hoje, né? Eu uso para reinvestir. Então eu reinvisto 100% hoje dos dividendos que eu recebo. E aí dessa forma, todo mês, caiu uma coisa aqui, eu vou lá e aproveito mais. Entendeu? É curioso isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu fala bastante da carteira previdenciária para aposentadoria, enfim. Qual é a tua visão lá na frente? Por exemplo, vai receber dividendos, né? Ou a tua carteira vai gerar frutos, juros, dividendos, etc. Pega um montante disso, então vamos pegar um número redondo, 1% ao mês de dividendos mais juros. Consome esse 1%? Ou consome parte dele, reinveste o resto para manter patrimônio? Quanto disso consome? Como é que tu pensa isso? É uma ótima dúvida, David. Adorei, porque o pessoal fica com muita dúvida e ninguém pergunta isso, a gente acaba nunca conseguindo ter oportunidade de explicar. O que acontece, pessoal? Hoje, a minha carteira ela tá formatada para ser uma carteira de crescimento. Então ela tem aproximadamente de 20 a 30% de ativos que pagam dividendos. Os outros 70% da carteira não pagam dividendo nenhum. Eles são focados em crescimento. Perfeito. Então o que acontece? Se quando eu for me aposentar daqui 10 anos, eu chegar lá e eu quiser manter essa carteira, que é uma carteira que paga 30% de dividendos e 70% de crescimento, eu poderia viver com todo o dividendo. Porque pensa, a minha carteira ela tá crescendo acima da inflação. Se ela é uma carteira focada em crescimento, aliás, então ela tem muitos ativos ali, por exemplo, Bitcoin, ações que estão crescendo ainda, que estão reinvestindo lucro nelas mesmo, renda fixa, que é o juros sobre juros. Você concorda que ela tá vencendo a inflação já? Porque qual que é a questão? Essa pergunta que o David fez, ela é muito boa, porque se eu tenho uma carteira que me paga 1% ao mês, geralmente ela não é uma carteira focada em crescimento. Ela é uma carteira focada em renda, porque só uma carteira que tem praticamente 100% com foco em renda paga 1% ao mês. E aí, se ela é totalmente focada em renda, eu preciso pegar uma parte desse rendimento para reinvestir na carteira, porque senão uma hora eu perco a inflação. Meus ativos ali provavelmente vão crescer e tal, mas para pagar 1% ao mês é porque essa carteira ela tá te pagando já a inflação atual. Então você precisa pegar esse 0,4, vai depender da inflação, né, da época, porque a gente não sabe se o Brasil melhora, piora, a gente quer que melhore sempre, mas a gente nunca sabe o futuro. Você tem que pegar a inflação da época e reinvestir essa inflação para sua carteira não perder poder de compra, né? A sua renda não perder poder de compra ao longo do tempo. Mas, por exemplo, hoje eu tô pensando ainda, nem sei quando eu vou me aposentar. Quero continuar trabalhando ainda por bastante tempo, porque eu gosto do meu trabalho, de fazer vídeos. Então, o que acontece? Quando eu chegar lá na frente, que eu for me aposentar, talvez eu não queira colocar uma carteira focada 100% em renda. Talvez eu mantenha ela como ela está hoje. Porque às vezes esses 30% de renda que a minha carteira tem hoje vai bastar para mim. E já vai ser um montante
grandioso, porque a minha carteira vai estar gigante, porque justamente ela é focada em crescimento, que eu vou estar com uma carteira tão grande, uma renda tão grande, que eu vou falar, eu não preciso de mais renda. Deixo minha carteira no crescimento, né, e eu vou equilibrando isso, entendeu? Excelente, excelente. Muito bom. Agora tu falou um pouco de ações, né? Ações é uma parcela da tua carteira, né? 25%, é isso? Ações do Brasil, 25%, brasileiros. mais 20% de ações americanas. Perfeito. Então, empresas é quase metade da carteira, 45%, aproximadamente. Exatamente. Excelente. Gosta bastante de investir em negócios. Fora o ETF, né? Que a gente tem mais 5% de ETF, então... Que pega é empresa. também parte de empresas. Exato. Excelente. 50% da minha carteira é empresa. Negócios. Ótimo. Que é aquilo que historicamente mais gerou riqueza de fato, né? Para investidores. Exato. Pegando esse gancho das empresas, então, você, pelo menos ali, perto de 50% da tua carteira em ações. Ações brasileiras aqui. Fala para nós 3 ações brasileiras que tu gosta muito, que tu tem para longo prazo e mais. Ações para ter pro resto da vida. Claro, fazendo sempre a observação de que 2 observações, né? O Diego tá aqui para responder sobre a carteira dele, sobre a forma dele de ver as coisas e não é uma recomendação, por óbvio, né? Ele vai falar aqui nome de ações, etc. Então, você gostou da ideia do Diego, daquilo que ele falou, faça a sua própria pesquisa sempre, né? Você é o único responsável pelos seus investimentos. Então lembra sempre disso, né? Precisa até para entender naquilo que você está investindo. Não adianta investir só porque alguém falou. Mas, a segunda observação, pro resto da vida, desde que mantenha os fundamentos, né? Por óbvio. A gente precisa acompanhar também, né? Exatamente. Cara, 3 ações na minha carteira do Brasil que eu gosto muito. Itaúsa. Itaúsa eu gosto muito, não só porque o Banco Itaú é um monstro de lucro e lucra pra caramba. E a Itaúsa, gente, a Itaú SA é a holding, ou seja, a empresa guarda-chuva, que dentro dela tem outras empresas, por exemplo, o Itaú, outras empresas. Então tem uma série de empresas, são 9 empresas dentro de Itaúsa, que tem, por exemplo, o CCR, então rodovia, você vai na Bandeirantes, a melhor rodovia de São Paulo, na minha opinião, a pista é lisinha, é a CCR que construiu. A Via Mobilidade, que é todo o metrô de São Paulo privatizado, gente, a linha amarela de São Paulo, é CPTM agora de São Paulo, ela é do grupo CCR, ou seja, ela é da Itaúsa. Quando você compra Itaúsa, você está comprando empresa que faz privada, porcelana, sabe? Quando você vai no banheiro, você vê lá Deca escrito. Então, basicamente, tudo isso aí, gente, porcelanato, gasoduto, energia, tudo tá dentro de Itaúsa. Então, quando você compra Itaúsa, até a Havaianas. Alpargatas. A Alpargatas está dentro de Itaúsa. Então, você está levando um combo de empresas e a Itaúsa ela é boa de comprar negócios que estão mais ou menos, deixa o negócio tinindo, às vezes vende o negócio com baita de um lucro. E ela fica fazendo isso, né? E as que ela mantém ali como vaca leiteira, ela vai mantendo por longo prazo também. Já foi sócio até de XP também? Já foi. E aí o que acontece é que é muito bom, é uma empresa que ela tá ali sempre crescendo, dividendos ali sempre em conta, às vezes paga muito dividendo, às vezes paga menos para fazer reinvestimento. Então ela é uma empresa que mescla crescimento com dividendos. Eu gosto muito. Outra empresa que que na minha opinião é uma empresa com ótimos fundamentos e que hoje a gente está passando por uma crise nela pesada, é o Banco do Brasil. Então assim, hoje o Banco do Brasil, pessoal, ele sustenta o agronegócio do nosso país. E ele é o principal banco que difunde os programas do governo para financiar o agronegócio. Então o agronegócio precisa de dinheiro. O fazendeiro lá, o agricultor, ele precisa captar dinheiro para poder plantar, para nascer, para vender, para depois pagar o banco. E hoje a carteira do Banco do Brasil é a maior carteira que a gente existe no Brasil. Ele praticamente sustenta o agronegócio e a gente sabe que o PIB do Brasil, ou seja, a riqueza do Brasil, boa parte dela vem do agro, né? Acho que 50% do PIB do Brasil vem do agronegócio. Então a gente está falando que o Banco do Brasil, ele sustenta nas costas um peso, né? Um cargo muito grande ali. E é uma empresa que tem mais de 200 anos, né? Então, assim, a gente até fala, existe o risco do governo usar essa empresa como política ali, né? Fazer politicagem, malabarismo fiscal. Existe. É por isso que ela tá sempre muito mais descontada. É um risco que tá no preço, né? Esse risco me parece que é um risco que tá no preço. Exato. É um risco que tá no preço. Então, a gente sempre olha o custo-benefício das coisas. Só que me parece um negócio sólido. Você olha historicamente, é uma ação que se valoriza, é uma ação que cresce lucro, é uma ação que por mais que haja instabilidades, e já houveram várias instabilidades passadas que o Banco do Brasil acabou perdendo, teve muita inadimplência, muita crise lá dentro, voltou. Então, para longo prazo, é um banco que os fundamentos são muito bons, que hoje a gente está vendo uma crise nele, então a ação dele saiu de R$30 para R$20, para R$18, e aí eu tô comprando, tô fazendo meu preço médio, tô comprando cada vez que cai. É um banco que eu gosto muito. E uma outra empresa da minha carteira que eu gosto bastante
é a VEG. Eu acho que a VEG, gente, a VEG, assim, também caiu pra caramba ultimamente, justamente por toda essa questão aí de tarifaço, né? Do Brasil agora tem uma tarifa de exportação. A VEG é interessante, né? Porque o mercado sempre precifica que ela vai crescer muito, vai crescer muito. Aí ela cresce, surpreende, vem às vezes até acima da expectativa, mas o mercado esperava ainda mais, né? E aí ela cai mesmo com um balanço bom. A gente vê isso acontecendo, às vezes, depois de divulgações de balanço da VEG, né? Mas continua sendo uma empresa redonda, né? Exato. Então essas 3 empresas, gente, eu acho que são as minhas queridas, assim, da minha carteira, mas, de novo, eu tenho uma carteira com 15 empresas. Então, só porque eu gosto dessas 3, eu vou botar todo o meu patrimônio nessas 3. Não acho que não dá pra concentrar. Não dá pra concentrar. Tem gente, teve uma pessoa dentro da minha comunidade que até brigou comigo, porque a tese dessa pessoa era diferente da minha em investimentos em ações. Ela acha que você precisa ser especialista numa única empresa, e ele era especialista de Banco do Brasil, assim, especialista. Eu leio todos os relatórios, eu sei tudo, eu vou nas agências, eu falo com o pessoal, então eu vou comprar só Banco do Brasil. Só tinha Banco do Brasil na carteira. E aí eu falei, gente, essa estratégia... Beleza, o Banco do Brasil voando, né? O Banco do Brasil, gente, tinha saído dos R$15 para os 30. Uma valorização de 100%, né? Quando a gente pegava o histórico. E eu lá falando, calma com essa estratégia, você tem que tomar cuidado. Mas vai falar isso quando o banco tá valorizando 100%, que você toma pedrada. Exato. Muita gente falando, não, Diego, ele sabe o que ele tá fazendo. Cada um tem a sua filosofia. Gente na minha comunidade me hateando, tipo... E eu falei, gente, não se coloca todos os ovos numa cesta. Olha, modelo estatístico, né? Não adianta. Se a gente pega... Existe prêmio Nobel disso, porque é comprovado estatisticamente, né? É um modelo científico. Ou seja, quanto mais a gente diversifica a carteira de modo inteligente, a gente corre menos risco, né? A gente consegue mitigar risco fazendo isso. Não tem como ir contra a matemática. Não né? tem como. Mas eu entendo porque quando o pessoal tá acertando... Parece que é genial. Não, eu sei mais do que todo mundo. É genial. Exato. O problema é que, estatisticamente, ele não vai acertar. Olha o cavalo de pau que veio, isso, né? Ninguém esperava que o agro ia ter um baita de um calote, aí ia ter a tempestade perfeita que chamam para fazer a ação do Banco do Brasil despencar. E aí aconteceu. E aí, se você tem 100% de um patrimônio numa única ação, basicamente a sua carteira ela desvaloriza, né? Imagina você ter 40%, 30% de desvalorização na sua carteira em 6 meses. Isso aqui mexe com mentalidade, isso aqui faz você duvidar se vale a pena, se não vale, entendeu? E assim, foi o que o David falou. Muita gente vê o meu canal, David, e fala, nossa senhora, é muita firula, porque eu gosto de ser didático, eu gosto de falar a língua do povo. Não adianta a gente saber a parte técnica, a gente ler paper de artigo científico, vir aqui e falar pra vocês um termo que vocês não entendem nada. Exatamente. Entendeu? Eu vou ficar só com o lorote, vocês não vão entender nada. Então eu traduzo muitas vezes na linguagem do povo. Mas, gente, eu tô indo lá beber na fonte de artigo científico, né? Eu fiz USP. Então, muita gente acha que, tipo assim, é só... É aleatório, né? É aleatório. Não é aleatório, tem fundamento as coisas que a gente traz. E aí é lógico, a gente tem que saber traduzir isso, porque o brasileiro é carente de educação financeira. Não adianta nada chegar num linguajar aqui de jornal nacional, ficar falando um monte de sigla, você não se boiar, você não entender nada, você não vai absorver nada. Então, qual foi a efetividade de transpassar a informação? 0, entendeu? Mas sim, a gente tem que pegar sempre estudo, artigo científico, prêmio Nobel, vários artigos que existem. Eu fiz já um vídeo, já mostrando, inclusive, um paper, que eles fizeram a carteira perfeita. Simularam várias carteiras ao longo do tempo, com 10 ações, com 15 ações, com 2 ações, com 3 ações, com fundo imobiliário, para montar ali a carteira ideal para ter o menos risco possível. Aí você vê, né? O risco vai diminuindo e chega uma hora também que o risco não diminui mais. Então, tem uma quantidade certa. A diferença de diversificação para uma... Como é que chama? Pulverização. Exato. Pulverização. Essa é a palavra. Feito. Diegão, acho que foi uma baita aula aqui, porque a gente passou por praticamente tudo, né? Desde a tua carteira, falamos das empresas, das ações, da forma de investir. Acho que ficou bem completo esse vídeo. Espero que vocês gostem. Fica aqui o meu muito obrigado. Cara, prazerzão. O primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Dá pra gente fazer outros aí. O que vocês acham, pessoal? Comenta aí. Acho que dá pra gente fazer outros vídeos aqui, trazendo outros assuntos. Inclusive, deixem sugestões aqui. Vocês gostariam de ver o Diego aqui de novo no canal? Falando sobre o quê? Deixem aqui que a gente certamente vai pensar com carinho. E aí, se você quiser também depois me conhecer lá no canal, é a Cara da Riqueza. Exatamente.
sigam. Se inscrevam no canal dele que vale a pena, tá? Vale a pena. Valeu, David. Turma, excelente aqui então. Eu agradeço novamente o Diego, agradeço a audiência de todos vocês, de você que ficou até o final. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.